lançou, né, o Além do Mais, eu venho falando que a gente quebra paradigma. Hoje a gente vai começar uma série muito Isso. especial de quebra de paradigma, sim. A gente vai começar uma etapa com os pré-candidatos a prefeito de Juiz de Fora. E não, eu não quero saber, nem eu nem o meu caro Mariano, eu não quero saber o que está ruim na cidade, quais são os planos para o futuro de Juiz de Fora, qual coligação, quem vai ser o vice. Não. A gente vai além, porque por trás desse político existe uma pessoa. E eu acho que nas nossas escolhas a gente tem que ver o todo, né? Não partes. E a gente vai querer tocar nesse cerne. Vou querer saber desse candidato até que ponto a determinação dele não faz parecer que ele é um cara mais tosco. Um pouquinho. Olha como eu sou sutil. Já começa o dedo na E, ferida, né? não, óbvio. E como ele é como marido, pai, filho, como ele é como deputado. Olha a dica de quem vem, né? Quem é esse Boa. pré-candidato. Mas, principalmente, eu vou querer saber fofoca também. Eu quero saber como é que foi enfrentar o cara mais poderoso, Zé Dirceu. Eu quero ver como foi o embate com o PSDB, com o PSB, com Lacerda, em 2015, se não me engano, né? Nossa, que deu pancadaria. Você tá Eu dando muito quero saber spoiler. E esse é o nosso pré-candidato que a gente vai conhecer. E pode ser que você se identifique com ele. Né? Tô te Isso aí. ajudando. Mas é uma figura muito especial, muito representativa, um Boa. protagonista da nossa história e principalmente representando o Juiz de Fora além. E Boa. a gente vai além, né, Mariana? Isso aí. Isso aí. Fala, turma. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Como a Desirê falou, hoje o papo é sobre cultura, sobre esporte e sobre política. E não sei se você falou, isso faz parte, Desirê, de uma série que a gente vai iniciar agora para poder receber os pré-candidatos, as pré-candidatas, a candidato a prefeito de Juiz de Fora, aqui, para ter um ambiente leve e um ambiente que a gente possa conhecer a pessoa, o ser humano por trás da figura política. Como a Desirê falou, a gente vai tentar trazer para você uma visão diferente. Eles vão ter muito espaço, eles vão trabalhar muito para mostrar as propostas, para mostrar tudo que eles têm de proposição para a cidade. Mas aqui eles vão ter a oportunidade de mostrar que eles são de verdade. A ideia nossa é essa. Então hoje nós vamos conversar com um tricolor. Aí, começou mal. Começou mal. Um tricolor alucinado por futebol durante 5 mandatos, 5 ou 6? 5 titular e 1 de suplente. Então, 6 mandatos como deputado federal. Era ele quem organizava as peladas dos deputados em Brasília. Estamos falando de um profundo apreciador da gastronomia mineira, incluindo a cachaça de Minas. Eu também. Um sujeito extrovertido, autêntico, amante do samba, casado e pai de 2 filhos. Temos a honra aqui de receber, no Além do Mais, o pré-candidato a prefeito de Juiz de Fora, Júlio Delgado. Oh, e Olha, nascido eu... no bar do Eu Abílio. também, Família, do eu também gosto. Furica, do monte. Sabe? Seja muito bem-vindo, Seja obrigado. bem-vindo, Júlio. Depois da apresentação de vocês, eu tenho 2 constatações aqui a fazer muito claro. Primeiro, que eu não vou poder falar da Mata do Crambeque, não vou poder falar das minhas ajudas para os hospitais filantrópicos, porque tem gente de Juiz de Fora que fala que eu não fiz nada pela cidade nesse período de deputado. E tem muita coisa feita. Então, como eu não posso falar disso, Não, vai poder falar sim, mas depois do nosso... Outra constatação que eu tive é que eu vou servir como cobaia, né? Vocês vão ouvir os pré-candidatos, eu fui o primeiro. Se não der certo, descarta esses caras e eu vou trabalhando para dar certo para que eles possam vir aqui também. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. A gente vai conversar sobre o que vocês quiserem, sobre os assuntos da minha vida, dessa impressão que as pessoas têm, mas aqueles que me conhecem mais proximamente sabem o que é comigo. Eu sou intenso e verdadeiro o tempo todo, onde quer que eu esteja, é isso aí em qualquer lugar. Boa. Não tem essa. Aqui, o que a gente quer, que a gente tá brincando assim, mas a gente quer um ambiente que seja acolhedor para todo mundo. Todo mundo que tem uma vontade de falar, que esteja se colocando, possa vir e colocar a verdade aqui, né? Isso E a que gente é estava o legal. conversando antes, porque você tem que mostrar a pessoa como ela é. A gente se envolve com experiência, com emocional. 15% das pessoas tomam decisões racionais. Ou seja, muito mais emocional, não tem muito nada mais. disso. Então, por que não conhecer, antes de qualquer coisa, quem é Júlio Delgado?
É isso aí. Então, vamos conhecer um pouco. Júlio, você nasceu num berço político, né? Isso. Você vem com um sobrenome muito forte. Como é que foi para você entrar para a política? Era um caminho normal seu? Ou como é que foi isso? Quando, quando nós. Primeiro te contar isso, já que vocês querem bastidores, Ah, né, que é outra importante coisa, dessas o que coisas. é ser um delgado, né? Quando eu nasci em Juiz de Fora, estudei em Juiz de Fora no começo da minha infância. Uhum. Quando meu pai elegeu deputado estadual, nós fomos para Belo Horizonte. E depois elegeu federal. Naquela época não tinha negócio de passagem de deputado e morar a família no estado e o deputado morar. Ele ia com a família toda. Nós moramos em Brasília e todos os deputados moravam em Brasília. Porque não tinha, a gente só vinha Juiz de Fora nas férias de final de ano e de julho. Normal, como escolar. Não tinha nada disso. Seu pai foi um deputado constitucionalista, né? Não, meu pai, na época da Constituição, meu pai era prefeito. Era prefeito. Tá. Ele teve a relação com tudo, porque ele tinha sido secretário do Ulisses. Mas quando aí fomos para Brasília, 18 anos, eu saí de Brasília 16, 17 anos. Vim para cá para fazer o segundo grau, o último ano do segundo grau na Academia de Comércio. Uhum. Mas é engraçado falar que eu e a minha irmã Érica saímos, a gente gostava tanto de Brasília, porque Brasília é uma cidade que ninguém gosta, né? Ninguém que vai para Brasília gosta de Brasília já adulto. Mas quem é criado em Brasília na relação que a gente tinha, porque o nosso vizinho de cima era um deputado gaúcho que fazia churrasco, o de baixo era do Mato Grosso que fazia tambaqui, e o vizinho do sexto andar era da Bahia que fazia acarajé, então a gente tinha essa relação. E minha mãe fazia comida mineira, então era uma relação muito grande que a gente tinha. Quando meu pai elegeu prefeito em 82, eu e minha irmã viemos para cá brigado com ele. Porque a gente não queria mudar para voltar para Juiz de Fora por causa da nossa relação de amizade que a gente tinha construído em Brasília. E em função disso, até hoje, eu tenho uma relação que me ajudou muito em Brasília, no período que eu fui deputado, por causa das relações que eu tive. O melhor fotógrafo da Folha de São Paulo, e que às vezes eu falo, por que você aparece tanto? O melhor fotógrafo de São Paulo estudou comigo. O cara do Banco Central estudou comigo. O outro que tinha uma relação que me ajudava foram meus colegas de infância e adolescência. Então, eu voltei a Brasília e muitos eu reencontrei ao voltar a Brasília depois como deputado. Mas quando nós viemos para cá, em 82, a verdade é essa. Eu passei depois para 83, né? Eu fiz o segundo grau, passei para a universidade, em 85 eu já estava na Federal. E a verdade é que eu militei com a política estudantil também. Diretório acadêmico, diretório central dos estudantes, quando a gente já tinha ali embates de pessoas que tinham estimulando greve, na época ainda da abertura da redemocratização, né? 84, 85, 86, 87, período da primeira eleição de presidente depois do regime militar. Eu participei ativamente do processo de discussão, eu era um dos coordenadores do Diretório Acadêmico de Direito e a gente fez alguns debates com os representantes dos candidatos, então, Collor, e naquela época teve o Ulisses Guimarães, eu me lembro, já que vocês querem disso, que houve uma votação na Faculdade de Direito, né? Então o pessoal estava muito naquela... Faculdade de Direito era Mário Covas, as pessoas votando no Brizola, alguns no Lula. O Ulisses Guimarães teve 2 votos. Olha e o voto era secreto, mas todo mundo sabia que ele tinha votado no Ulisses Guimarães. Eu e uma colega, que o pai dela era prefeito de Caxambu do MDB. Então, os 2 votos, mas os votos do Ulisses ali, os votos do Ulisses ali, todo mundo sabia quem tinha votado no Ulisses. E a gente que promoveu esse debate depois dessa votação. Mas ela era muito ativo. E a verdade é essa, por oportunidades e tudo, dos cinco filhos que meu pai e minha mãe tiveram, eu sou eu mais 4 irmãos, o único que entrou para o direito, né? E depois seguiu a carreira do meu pai. Depois meu irmão, que era caçula na época e mais novo, também fez direito e hoje está no CNJ em Brasília. Mas ele, os 4 que foram todos escadinha, o único que seguiu. A minha irmã mais velha nem queria ouvir falar de política. O meu irmão, mesma coisa, passou para agronomia em Viçosa, foi para lá, fez a carreira dele. E eu fiquei aqui em Juiz de Fora, fiz direito, né? A Érica acabou fazendo Você é o filho mais velho? Eu sou do meio. Você é o do meio. Eu sou do meio, dependendo da vontade. Eu falo que eu sou o terceiro mais novo ou o terceiro mais velho. Dependendo de 5, aquele que... De acordo com a conveniência, eu falo assim. Depois de uma certa idade, é sempre para baixo. Eu sou do meio mais novo. Então agora eu sou o terceiro mais novo. Aqui, Júlio, e me fala uma coisa. O sangue Delgado é claro, né? Agora, como é que esse filho do Tarcísio Delgado, a comparação, porque muita gente acha que é super fácil, né? Eu acho que é um revés, porque nós somos seres únicos, né? Como é que você lidou com isso?
ajudou e atrapalhou. Primeiro ajudou para poder formar minha carreira aqui, porque eu tinha esse desejo de militância política, lógico, que acompanhava. É importante também rememorar um pouco lá atrás. Quando meu pai era deputado, com 9, 10 anos, em Brasília, o meu irmão fazia judô, a minha irmã fazia inglês no horário alternativo, né? A outra irmã. E eu, com 9, 10 anos, pedi pro meu pai para ir com ele para a Câmara, para ajudar o gabinete dele. Então, com 10, 11 anos, eu ficava empacotando. Naquela época, mensagenzinha do deputado vinha por cartinha, o deputado tinha uma cota de selo, e aí eu fazia isso na Câmara com 10 anos, no gabinete do meu pai. Sempre em vez de fazer qualquer outra atividade, meu irmão lá aprendendo os golpes de judô, eu estava na Câmara escutando discursos do Ulisses Guimarães, do Freitas Nobre, de muita gente, que depois eu vim ver as salas e os nomes deles assim, espalhados pela Câmara, em que eu convivi tanto tempo e depois, como deputado, vivi tanto tempo, mas muitas daquelas salas que levam o nome do Franco Montoro, por exemplo, essas salas todas foram agentes políticos que eu via muitas vezes dentro da minha casa, entendeu? Caraca. Então, isso deu esse up para depois eu ter, lógico, o apoio do meu pai, mas chegando em Brasília sempre tinha essa comparação. Você é filho do Tarcísio, você não gosta, você é filho do Tarcísio, você não... Então eu tinha que falar assim, eu falo para todo mundo, tem muita gente que chega para mim e fala assim, ó, você não me leva a mal, não, mas eu não vou votar em você por você, não vou votar em você por causa do seu pai. E achando que me ofende com isso, eu viro para a pessoa e falo assim, ó, meu amigo, eu só tenho que ficar satisfeito, porque primeiro, se meu pai é digno de eu ter o voto dele e eu correspondo às expectativas dele, eu não fico nem um pouco chateado com essa sua fala de dizer que tá votando em mim por causa do meu pai. Mas tinha muita gente que fala assim, mas e você? E aí eu tinha que procurar o meu caminho, cortar o cordão e procurar a minha carreira dentro de Brasília, construir uma história de não ser mais um dentro dos 513. Tem muita gente que já passou por aqui, né? E daqui de Juiz de Fora e da região, que foi mais um dos 513. Eu tenho certeza que a minha passagem por Brasília por 22 anos não deixou essa impressão, porque eu construí minha história sempre calcada na trajetória do meu pai. Eu digo para todo mundo o seguinte, eu e meu pai seguimos o mesmo caminho, né? Ele usa calça de algodão e eu uso calça jeans, mas o caminho é o mesmo. O jeito de andar pode ser um pouco diferente, é isso. Não, o jeito de falar também. Eu trabalhei a vida toda como servidor público. E eu tava falando aqui no off com o Júlio, eu conheci o Júlio de passagem, assim, nunca tive acesso. Mas eu lembro novo que às vezes eu ia na prefeitura para fazer alguma coisa, era meio um office boy, fui porteira, né? E aí às vezes quando eu tinha que ir no nono andar da prefeitura, você ouvia lá da porta o Tarcísio batendo na mesa e falando com os secretários e tal. E essa voz dele me faz lembrar isso. Agora é sério, você Esse não se jeitão. identifica, não? De quê? O jeito de bater na mesa, falar... O secretário vai passar perto contigo. Cara, O meu pai hoje, que tá mais tranquilo, que tá mais velho, ele fala assim, você é muito agitado, você tem que acalmar um pouco. Quando ele fala comigo, eu digo, mas quem tá falando isso, pô? Eu falei, como é que você foi quando você tinha 50 anos? Como é que você era? Quando você fala comigo que eu tô muito agitado, que eu tô falando muito alto. Não, fala mais baixo um pouquinho. Quer dizer, é lógico que a pessoa vai calcando e vai ficando mais velha, vai achando que tudo que vem... Ele não considera que fez errado, mas não vai reconhecer. Você fez do mesmo jeito. Eu lembro que você estava contando aí da prefeitura. Eu lembro que Juiz de Fora estava recebendo um encontro de prefeitos. Eu tinha acabado de, em 87, ter um acidente aqui em Juiz de Fora, que foi um maior acidente que eu tive, descendo para variar ali a João Pinheiro, de um baile do Clube do Papo, e eu fui parar num poste. E isso porque o meu cara. Primeiro, eu não tinha bebido nessa noite, podia até agora, porque eu tinha uma prova no outro dia e eu não podia beber muito, né? Então eu tomei minha cervejinha, mas fui descer. Outra época isso. O carro entrou chovendo, o carro rodou, pegou num pó. Não, todo mundo me socorreu, todo mundo estava lá no baile descendo depois. Foi o pessoal que me socorreu e tudo. Eu tive que comunicar a eles o jeito que eles iam bater campainha na casa do meu pai e da minha mãe. Meu pai era prefeito, para acordar, né? Eles falaram assim, olha, ele não morreu, ele mandou mandar um recado para vocês olhar que ele não morreu, não é que ele tá mal no hospital e já viemos preparar vocês para a morte, não. Só vocês chegam lá, bate, procura minha mãe e dá esse recado que ela sabe que eu tô vivo, que só ela sabe disso que eu tô te contando. Aí foi o que eles fizeram, todos os meus amigos que me socorreram naquele momento. E eu me lembro que eu tava com a boca costurada, com o joelho costurado, teve um encontro de prefeitos ali no Carriço, ali naquele anfiteatro, ali na antiga prefeitura. Hoje eu nem sei se é a Funalfa mais que funciona ali na esquina, porque é repartição municipal, é aquele prédio histórico que era o prédio da prefeitura, e estava tendo naquele anfiteatrozinho, enquanto meu pai estava recebendo os 20 maiores prefeitos de Minas,
prefeito de Montes Claros, de Varginha, de Contagem, Poços de Caldas e tudo. E estava tendo uma manifestação do pessoal do PT contra alguma atitude que estava tendo lá, porque ele estava recebendo esses prefeitos e era para ter uma manifestação no primeiro governo dele. Eu sei que eu não estava aguentando isso e o pessoal do PT, todos meus colegas lá da universidade, que subiram para fazer um protesto enquanto meu pai estava recebendo os prefeitos. Não, vocês não vão subir aqui não. Eu estava lá como cidadão. Vocês estão perguntando. A pancadaria deu dentro da prefeitura. Eu todo machucado, todo costurado, eu estava com um ponto na boca, eu estava com um ponto no joelho. Aí, não sei se vocês lembram ali, tem uma escada que subia para o segundo, só subia, não tinha elevador, só tinha aquela escada antiga. Eu lembro que um tio meu ficou na escada lá em cima e eu na escada lá embaixo. Então ele mandava para baixo, eu mandava para cima. Ele mandava para baixo, eu mandava para cima. Nós brigamos a manhã inteira com aqueles caras dentro da prefeitura. A manhã inteira. Eu usei o gato. Meu tio só mandava o cara para baixo, do jeito que ele mandava, eu rebatia. Pufo, aí o cara descia e eu mandava para cima de novo. Os caras, tirem o Júlio daqui. O meu pai, tira o Júlio daqui. Quer dizer, isso eu era estudante, cara. Eu não tinha nem pensava em ser político ainda. E aí, daí pra lá, a gente foi tomando vontade. Aí alguns prefeitos, esse era seu filho, Tarcísio? Deixa eu conhecer. Eu fui conhecer um monte deles. Inclusive, foi um que, quando eu estava fazendo pós-graduação em Brasília, me convidou. O Ronaldo Perim, hoje falecido, um meu amigo flamenguista lá de Governador Valadares. Ele era prefeito de Governador Valadares quando ele veio para o evento. Lá ele me conheceu. Quando ele foi a Brasília em 91, anos depois, eu estava fazendo pós em Brasília, ele me convidou para trabalhar com ele. Então chegou em Brasília também muita gente que está hoje aposentando, que era da assessoria da Câmara, da Secretaria-Geral da Mesa, são pessoas que depois eu fui conviver como parlamentar. Então eu passei pela Câmara por tudo. Eu fui estagiário, depois fazendo pós-graduação, depois eu fui assessor parlamentar do Ronaldo Perim, depois eu fui suplente de deputado, que é uma categoria que você chega lá como suplente, você é deputado, tem um brochinho, mas é diferente, e depois eu fui eleito em 2002. Aí eu vim até 2022, quando essa carreira talvez tenha parado por desígnio divino, para a gente agora poder dedicar para Juiz de Fora. Antes de a gente passar para a política... Eu já fico doido para entrar nesse assunto. Não, calma, porque eu quero saber mais. Eu vou tocar num ponto que é a minha parte emocional do programa também. Você falou que, por graça divina, né, acabou, você sofreu uma perda, óbvio, e sofreu uma pior, que foi a sua mãe. Essa vai ser a primeira eleição sem o voto dela. E ela era uma entusiasta louca, insana por você, né? Brigava muito. E como é que você se sente? Eu acho até essa é a graça divina também, né? Que eu não posso desejar que isso acontecesse, nem sabia, mas eu tive 3 golpes muito grandes juntos, né? Primeiro é perder a eleição, que aconteceu em outubro, né? Minha mãe piorou bem, deteriorou a questão dela em dezembro, um mês depois. Eu estava ainda com a porrada de ter perdido a eleição. Aí minha mãe começou a adoecer, começou com internação mesmo em dezembro e faleceu em janeiro de 23. Né? E querendo ou não, quando chegou dia 31, você fica aquele negócio, você perdeu a eleição, mas você ainda é deputado, porque tem uma questão do mandato só assumir em fevereiro. Então eu perdi a eleição, perdi minha mãe e o meu mandato terminou dia 31 de janeiro. Minha mãe não tinha nem um mês, falei, então levei 3... Chegou no dia 2 de fevereiro, por exemplo, eu estaria em Brasília na eleição da mesa da Câmara. Né? Aí chegou dia 2 de fevereiro, eu falei assim, porra, eu perdi a minha mãe, eu perdi a eleição, perdi minha mãe, agora eu perdi meu mandato e hoje, o que eu vou fazer? Então, ele foi um período bem ruim que eu passei de, vamos dizer, janeiro, fevereiro, março e até abril, uns 4 meses bem para baixo mesmo disso. E nunca tinha pensado nisso. Mas a minha mãe falava assim, você não vai ser prefeito de Juiz de Fora, porque eu não tinha, né? Só tem um político até hoje, dessa geração, do meu pai para cá, que nunca largou um mandato no meio para poder disputar um mandato seguinte. Nenhum. De Juiz de Fora, todos fizeram isso. Todos. Do meu pai para cá, o Custódio fez, o Bruno fez, o Bejane fez, a Margarida fez. Quando eu falo isso é o seguinte, porque eu sempre fui eleito com os votos de Juiz de Fora e com os votos da região e dos outros municípios vizinhos.
Como é que você faz quando você sai para ser candidato a prefeito com aqueles que votaram em você de outras cidades e que esperam de você a representação em Brasília? É você deixar órfão esses eleitores, né? O único que nunca largou um mandato no meio, em período nenhum, terminou todos os mandatos para cumprir, foi meu pai. Depois de meu pai sou eu. Por isso, aí minha mãe falava isso, vai precisar ser, você só vai ser candidato a prefeito de Juiz de Fora, né? Um dia Comecei a chorar também. que a eleição, que você não tiver mandato, porque você não vai largar mandato de deputado no meio. E eu não largaria. Mesmo. Se eu tivesse sido eleito, talvez eu não fosse pré-candidato, agora eu não posso falar isso. Mas essa é uma verdade. Mas eu vejo também um lado que para isso, né? Aí eu vou assim, eu tenho convicção que a nossa proposta vai dar certo e ninguém vai poder me chamar de filha da puta. Então, ela não vai ouvir isso, entendeu? Porque a minha avó ouviu demais, né? Ouviu demais. Eu uma vez peguei minha avó brigando num ponto de ônibus porque o pessoal estava xingando meu pai. Aí começaram a xingar meu pai disso. Você está me xingando? Aí minha avó comprou essa briga. Você já vê o espírito dos Delgados, né? Apesar dela ser reis, né? A minha avó Ana era reis. Mas eu acho que pega por osmose. Pega, não tem jeito. É um negócio surreal. Eu lembro que um tio meu trabalhava numa loja, eu estava na casa, no escritório do Bancantil, que era o escritório nosso. E aí chegou um pessoal e falou assim, ó, sua avó tá brigando lá no ponto de ônibus lá, não sei o quê, corre lá. A gente tivemos que ir lá acudir ela, porque ela tava batendo boca com uma meia dúzia de gente. Então, minha mãe, aí, por isso que eu tô falando, minha mãe nunca quis que eu fosse candidato a prefeito de Juiz de Fora. Nunca quis. Né? Porque aí é a preocupação da mãe, né? Que você sabe do desgaste, do que fala. Então, ela falava assim, que eu vou ficar deputado, você fica aqui, e eu tenho certeza que como deputado você não vai querer ser candidato, porque você não vai largar mandato no meio. E aí, precisou de uma porta se fechar, para eu ver que a porta que estava aberta era outra. E, por coincidência, para mim, não seria... Eu preferia ter ganho e ter minha mãe do que eu estar nessa situação. Mas eu falo a vocês que o fato dela não estar hoje presente para que ela não possa sofrer comigo, que ela sofreu como mulher com meu pai, né? Porque eu sei como é que é o período de você não ter casa, de você não ter marido, de você não ter companheiro, não ter nunca do lado, e ainda mais filho. Filho é uma questão que pega muito. E por mais diferente que seja, aí eu falo para você que é na confissão, que todo mundo tem essa impressão, né? Que eu segui a carreira, sou muito ligado a ele, não tem nenhum... Mas eu era muito mais ligado à minha mãe. Muito mais ligado à minha mãe. Até porque fiquei morando aqui e meus irmãos todos fora, o único que estava com a minha mãe todo final de semana era eu, todo dia. Então, eu estava em Juiz de Fora, eu podia não fazer um compromisso, eu ia para casa da minha mãe. E muitas vezes conversava com meu pai, ia para lá e falava com ela, ó, aí ficava assistindo o seriado que ela gostava. Eu sinto mais falta, mas hoje também sei que onde é que ela estiver, ela está torcendo para que aconteça o melhor. Ela sabe que se isso der certo, o Juiz de Fora vai ganhar muito. Uhum. E você sempre quis ser prefeito ou não? Era uma coisa que você nem desconfiava? Precisou fechar essa porta para abrir a janela? Eu quis. E eu te confesso, eu nunca larguei no mandato do meio, esse era um desafio que eu tinha, talvez ter que largar para isso. Mas... E as circunstâncias não deixaram. Né? Eu já tive o cavalo passando arriado para mim muito mais fortemente do que agora. Em 2008, por exemplo, eu fui procurado pelo então governador Aécio. Falou assim, Aécio, ô Júlio, conversa lá com seu pai, você tira seu pai, que eu vou tirar o custódio, vou tirar o beijão, e você vai ser praticamente candidato único na cidade. Mas aí, meu pai que tinha precedência, eu falei, pai, você não vai conseguir fazer um governo melhor do que você já fez. Os governos seus vão ser comparados ao seu governo. Não vai ter nada que você possa acrescentar. Acho que era a minha hora e tudo. Aí ele, por si, estava indo de boa, aceitando essa hipótese. Mas a turma dele, o grupo dele não aceitou. Então ele disputou mais uma vez. Né? Então tinha essa questão. E em 2012, a gente tinha uma composição, eu estava muito envolvido nas questões de Brasília, né? Lá vivendo aquela questão de primeiro governo da Dilma, Lava Jato e essas coisas todas. Aí o que aconteceu foi que eu não fui por causa dessas circunstâncias. 16 e 20, aí apareceu o Wilson, veio para o PSB, foi candidato, pediu para ir de novo, era um amigo, aí o cavalo foi passando. E aí foi uma verdade. Eu tinha sempre essa questão, poxa, eu não posso largar metade dos meus eleitores que são de fora para poder servir a Juiz de Fora, que eu já estou colocando. Eu sempre pegava minhas emendas, colocava metade para esses municípios e metade para Juiz de Fora. Por quê? Porque eu não posso imaginar que Matias, que Chácara, que Belmiro, que qualquer município, Bicas ou São João,
o Juiz de Fora possa ser um oásis, botar todo o dinheiro aqui e o resto ficar em detrimento disso. Então, agora, esses dias, por exemplo, eu liberei viatura de polícia para Juiz de Fora, porque era resquício de emenda minha ainda, que saiu esse ano. Aí eu botei para Juiz de Fora. Mas quando tinha viatura de polícia normal, por que eu não vou atender Bicas ou São João e botar todas as viaturas em Juiz de Fora se eu tinha 8 para distribuir? Não, e o deputado federal, principalmente, ele é o representante do Estado, né? Da população do Estado. Mas aí foi muito tranquilo isso e eu acabei fazendo. Mas o fato de eu ter ficado sem mandato, né, me aguçou, né? E agora é engraçado, a gente vai vendo aquilo que demora tempo para você ver. Eu falei assim, eu nunca tive essa oportunidade de hoje não ter essa responsabilidade com meus eleitores. E uma outra coisa é o seguinte, e Juiz de Fora? Eu falei, não, agora está na hora. A falar a verdade é essa, eu já passei pelo que eu passei por Brasília. Eu já fiz o que eu tinha que fazer em Brasília. Então eu já contribuí com os municípios por Brasília. Agora está na hora de eu dedicar full time, né? Por Juiz de Fora, para Juiz de Fora, e a ocasião deu que fosse agora. Então, e teve outras coisas também, né? Algumas, vamos dizer, traições e Decepções, descomprometimentos por parte dessa turma que está no governo federal, aí que eu falei assim, não, agora eu vou encarar. E eu tô morrendo de vontade. Agora eu tô morrendo de vontade mesmo. Tô cheio de ideia, cheio de propostas, cheio de coisa para poder a gente dedicar esses próximos 4 anos mesmo. Livre, desimpedido, sem esse comprometimento de largar mandato no meio, e vai aí. Júlio, você falou muito aí do seu pai, da sua mãe, esse espírito delgado, né? A Desirê brincou. Tem muita dessa questão da simplicidade, de ser rude, como às vezes. Não é ser rude, tosco. não vou usar essa palavra, mas tem uma forma firme de falar, mas também tem esse negócio de ir pro Bar do Abílio, que é um bar tradicionalíssimo de Juiz de Fora, mas muito simples. Isso tem a ver com você? Isso você acha que te ajuda, te atrapalha? Como é que você vê essa sua... É a sua figura? Cara, eu sou isso independente. As pessoas falam, por exemplo, vai chegando... Ontem me falaram isso, né? Vai chegando a época de eleição, os políticos começam a aparecer na feira, né? Eu vou na feira todo domingo, com eleição, sem eleição. O ano passado foi ano eleitoral, eu fui na feira. Normal, não teve eleição e eu fui na feira aos domingos. E fui essa última semana. E enquanto que aí o pessoal falou assim, já começou a aparecer os forasteiros por aqui. Os que só vêm em época de eleição. Aí os próprios feirantes me deixam à vontade por causa disso, porque eu não preciso ficar justificando para eles o que eu estou fazendo lá. Porque num ano não eleitoral eu apareço lá também. E da mesma forma que lá, eu vou no Futrica, vou no Abílio, assisto o jogo lá no Bar do Manel, ali na Cândido Tostes com o Pato Café. Então encontro ali flamenguista, botafoguense, vascaíno, tricolor, ficamos frustrados, xingamos, gozamos, perdemos. E é daquele jeito. Vou. As pessoas falam assim, mas você é velho, na política, e andando de bermuda? Vou de bermuda lá no Bar do Manel, vou na feira, normal. Tento tocar minha vida normal, falo para as pessoas. Vai. Tenho minha pelada todo sábado de manhã ali no Flamenguinho, na Garganta, com a minha turma. E todo sábado eu tô lá. Então, jogando com eles. Depois saio com eles, vou tomar minha cerveja com a turma ali mesmo para fazer aquela resenha final da pelada. Futebol, você fala muito de futebol. Qual que é a sua maior paixão? É o futebol? Talvez seja. Eu acho que é. Tem umas histórias boas de futebol. Conta pra nós. Conta uma. Meu... Inclusive aqui, ó. Eu não vou poder contar o nome, o pessoal vai descobrir, mas você fica só na indução. Aqui, não, tem uma pergunta que a Desirê escreveu aqui, que eu vou ler pra... Olha, é Desirê, sim. É sacanagem, ó. Você tem fama de gostar de... Eu não vou ler isso pra ele. Você tem fama de gostar de futebol, mas seu shape tá mais pra Zeca Pagodinho do que pra Cristiano Ronaldo. Só é sacanagem. E mandou essa porra. Não é isso aqui não, ó. Qual é a sua verdadeira relação com o futebol? É só goleiro? Olha a sacanagem que fizeram com você, Júlio. Pô, a gente ajudou, você fechou o gol. Do quê? É que ele tá falando que você fechou o gol. Não, você que escreveu isso. O único lugar que eu nunca joguei na minha vida foi de goleiro. O resto eu joguei um monte de posição quando precisava. Mas talvez futebol seja mesmo. Eu joguei futebol na academia, no grupo de futebol de salão que tinha grandes jogadores, que a gente foi campeão do torneio gigante aqui na época. Joguei nos times da universidade, no time de direito que ganhou uma Olimpíada universitária contra o time da educação física, que era o mais tradicional de futebol que tinha.
só tinha atleta. Então a gente tinha um grupo que fazia e joguei a minha vida inteira. O pessoal não fala que eu sou craque, mas também fala que eu sou ruim de bola demais, não. Me bota ali uma nota 6,5, 7, assim. Deve ser pra 5. Não, né? Não. Na hora de escolher o time, você já te chamam já. Ó, chama o Ju. Não, era chamado Não, mesmo. porque no futebol eu sempre fui o Agora, último. essa organização do futebol do deputado, como não tinha, lá quem organizava, quem chamava, escalava, quem chamava os goleiros e tudo, foi meu gabinete. Era meu gabinete que organizava isso. Tanto que depois nós começamos a fazer um futebol filantrópico, Olha que num mandato nosso de 10 para 14, tinha lá o Romário, o Tiririca e o Popó, pra você ter uma ideia. E o Danley, que foi goleiro do Grêmio. Então, esses, por exemplo, assim, o pessoal ficava chamando pra gente fazer, por exemplo, um jogo em Aimoré, lá perto da Grande Porto Alegre. Aí o Danley organizava, aí o pessoal ia lá pedir pro Danley fazer Sociedade Pestalozzi lá, que foi fazer ali em Novo Hamburgo. Aí, vamos lá. Aí o Danley falou assim, não, vocês têm que falar com o Júlio, quem organiza é o Júlio. Ia no Romário, falou assim, quem organiza é o Júlio. E Tiririca, quem faz? Fizemos jogo no Ceará, fizemos jogo no Acre, fizemos jogos lá em Roraima, filantrópico, para ajudar a entidade. Aqui na região a gente fez também, o Romário fez um no Rio, e a gente organizava isso. Agora, o meu ataque era Romário, Popó e Tiririca. Que eu funcionava. Eu jogava também, era metade, mas o meu ataque, para não poder tirar, era Romário, Popó e Tiririca. E você não imagina quando tinha um pênalti pro nosso time. A briga dos três a bater. Porque o Romário batia sério, o Romário não gosta de perder nem pelada. O Popó era metido a jogador de bola e só sabe dar soco. O Popó, você fala que eu sou tosco, porque vocês não conhecem o Popó. Então, vou trazer ele aqui. Popó é ótimo. Então, o Popó tinha um cara de 1,90 m que marcava ele saía com o cara na corrida. Quando ele dava uma ombrada no cara, jogava o cara lá no alambrado. Popó, para com isso. Você tá jogando futebol, não é boxe, não, cara. Era E o Tiririca queria bater o pênalti pra fazer sacanagem, entendeu? Aí ele corria na bola, chutava o chão, chutava a bola assim, meio que errando pra poder a bola aí parar na mão do goleiro. Aí o Romário falava, pá, não dá, Júlio, não dá. Aí como é que eu vou tirar os três? Eu falei assim, ó, esses três aí são, como dizia lá, imexíveis, não vou mexer. Mas eu vim pra cá e tem essa história do futebol, que uma vez eu fui acompanhar um jogo do Fluminense, de Libertadores, 2008 que a gente perdeu. E eu tava com meu filho mais velho, o Matheus. E, por coincidência, a gente estava hospedado no hotel que estava no Fluminense. Quando a gente abriu o elevador para a gente descer, que a gente estava indo pro jogo, e a gente ia para receber o time, tava descendo o elevador com a gente o Thiago Silva, que agora tá para voltar, tava no elevador o Luiz Alberto, e tava no elevador o Gabriel. Então, eles muito quietos, concentrando, e falou assim, boa sorte pra vocês, torce lá e tal. E meu filho é até vascaíno hoje, mas na época me acompanhar ele ia. Descemos o elevador. Aí, quando abre o elevador, eu vejo uma figura aqui de Juiz de Fora. Aí eu peguei e falei assim, pode guardar que nós perdemos esse jogo, vão torcer pra ser de pouco. Aí ele pegou e falou assim, como assim? Eu falei assim, guarda que vai ser de pouco, mas nós perdemos o jogo. Nunca tinha visto o cara lá. O cara, de repente, aparece no jogo. Pé frio. Fluminense perdeu. É o Mick Jagger. Peraí. Pior que a pessoa vai saber. Esse ano eu peguei meu filho, que é tricolor, e nós fomos a Porto Alegre assistir aquele jogo histórico do 2-1 pro Fluminense, aquela virada nos últimos 5, 7 minutos. Eu vi o jogo. Eu tava saindo de casa agora com meu filho segundo, que é tricolor, com o Vinícius. Saindo de casa pro aeroporto. Falei com ele assim, só falta a gente no aeroporto agora encontrar com um cidadão. Aí ele falou assim, não é possível. Ele sabia da história do irmão. Ele nunca tinha vivido isso. Não é possível. Desirê, quando eu cheguei no aeroporto, não é que eu tô andando com meu filho pro portão. O portão era o portão 5, mudou pro portão 1. Quando eu passei do portão 5, eu tô andando pro 1 assim, quem vem andando? Mick Jagger. A mesma figura, o Mick Jagger, cara. O Mick Jagger apareceu. Eu branqueei. Eu virei pro meu filho que não conhecia, porque quem tinha ido foi o outro. 15 anos depois, hein? Virei pro meu filho e falei assim, você não vai acreditar o que eu te falei lá na sala da nossa casa quando a gente tava saindo. Ele falou assim, o quê? Porque o cara ia aparecer e falou assim, não é possível, ele tá aí. Eu falei, tá. É ele. Aí ele veio andando na minha direção. Eu só peguei e falei assim, deixa eu te falar. Ele tava de terno. E eu, camisa do Fluminense,
calça jeans, indo para o jogo de Porto Alegre. Aí ele falou assim, tá indo pro jogo? Eu falei, lógico. Aí ele falou assim, não, eu tenho um congresso em tal lugar, não tô indo não. Eu falei, graças a Deus. Eu encontrei com ele, mas ele não tá indo pro jogo, temos uma salvação. Cara, quando chegou lá no jogo, eu ainda fiquei aqui na cabeça, pô, mas eu falei com o cara na hora do almoço. Eu encontro com ele no aeroporto. Não é possível que vai chegar aqui. E dá 1-0 pro Internacional no começo do Ele jogo. tá no, ele tá aqui. Eu olhar pro meu... Você não, xingou ele? não, eu olhar pro meu filho e falar assim, não te falei? Encontrei com um cidadão, eu sabia que ia dar isso. Mas aí o Ener Valencia resolveu, a conspiração divina resolveu achar que era o Fluminense chegar pra final. Aí acha aquele gol do John Kennedy, depois o gol do Cano. O meu filho falou assim, acabamos com esse karma, pai, acabamos com esse karma. Eu falei, graças a Deus, você tá acabando. Agora, a gente estava falando de Muito Delgado. bom, muito bom. A gente estava falando de Delgado. Agora me veio, não vou te chamar daquele apelido que eu falei em off para você, mas eu já vi uma palavra. Vocês são intensos. Boa. É isso. Então me conta com toda essa intensidade. Você não quis largar o mandato no meio porque era o compromisso com a região. Da mesma forma que você foi relator contra o homem mais poderoso na época do E voltou a país. ser poderoso, infelizmente, mas voltou. Você enfrentou isso, você comprou, enfim, briga com Lacerda por conta dos seus princípios, dos objetivos da democracia, né, e tal. Então, me conta essa intensidade toda, começando com o Zé Dirceu. Como é que foi ter esse protagonismo? Olha, não foi fácil. E aquela escolha não foi fácil. Eu vou te contar aí já um bastidor daquela escolha. Que... Só acho que pra Ih, eu Não. TDAH. É para as pessoas saberem o que a gente está falando, né? Você foi relator. Ele vai falar isso, bebê. Eu fui relator do processo administrativo, eu fui relator do processo do André Vargas, que foi o cara que levantou a mão contra o Joaquim Barbosa fazendo protesto, que era o primeiro vice-presidente da Câmara. E teve até uma jornalista que me chamou de exterminador de petista. Por isso que eu acho que houve essa reação deles e essa armação contra mim em 22, muito premeditada, a tentativa de utilização nossa. E aí depois com o Rodrigo falou assim, mas nunca ninguém te chamou por quê? Eu falei assim, porque, não sei, porque promessa teve muita. Eu era um indicado, eu tive com o atual presidente Lula, com a direção do PV, como se o nosso nome para participar do governo é o Júlio. Eles chamaram até o... Hoje tem 106 ex-deputado, ex-senador, ex-governador, políticos. 106 políticos no governo do Lula. Só eu que não servia. E eu fui indicado pelo PV. Então, para ver como é que eles são. Para começar, isso aí tinha uma revanche do Zé Dirceu para cima. E atuou aqui fortemente na eleição de 22 também. Para indiretamente me derrotar. Ele não precisava bater de frente, o que ele tinha que fazer? De certa forma, alimentar a campanha dos daqui que poderiam ficar na minha frente. E ele fez isso. Quando houve a cassação do Zé Dirceu, foi qual ano? Foi 2005. 2005. Então estava no auge do governo Lula. Auge do governo Lula e o voto era secreto. Não é igual hoje que a gente conseguiu depois fazer o voto aberto. Que depois no mensalão várias absolvições aconteceram por causa do voto secreto e nós fizemos um processo. Teve um dia que a gente fez nós fizemos uma renúncia coletiva. Dos 15 membros do Conselho de Ética, 9 saíram. 9 saíram. Porque estava tendo muita gente sendo absolvida com voto secreto. O do Zé Dirceu tinha acontecido um mês antes, tinha sido o único. Só tiveram 2 envolvidos no mensalão que foram caçados no voto secreto. O Roberto Jeff foi caçado por causa daquilo que falou, mas o Pedro Correia, de Pernambuco, e depois o Zé Dirceu. Os outros todos foram absolvidos. Pra você ter ideia. Então não era fácil. Mas a escolha foi muito complicada, porque no dia que houve a representação do Zé Dirceu, teve de 2 outros deputados, do Sandro Mabel de Goiás e do Francisco Gonçalves, um deputado de Minas, de Divinópolis. Eu era muito ligado ao presidente do conselho, Ricardo Izar. Ele me liga à noite e fala assim, olha, chegou 3 representações aqui dos partidos, contra o Francisco Gonçalves, contra o Sandro Mabel e contra o Zé Dirceu. Se prepara que amanhã eu vou te escolher relator. Aí eu peguei e falei assim, eu já sabia que eu não podia ser, porque não podia ser do mesmo partido ou do mesmo estado, então do Chico eu estava excluído. Eu falei, presidente, mas o senhor está me colocando, sabendo que eu não vou ser o relator do Francisco, eu vou ser relator ou do Zé Dirceu, naquela época era o presidente que escolhia, hoje é por sorteio, para evitar isso. Tanto que ninguém quis ser, os 6 primeiros sorteados, por caso aí do Chiquinho Brazão, que está aí acontecendo, recusaram a relatoria.
Naquela época era indicação do presidente. Ele me liga e fala assim, ó, eu vou te indicar. Eu falei assim, mas eu sabendo que eu não vou ser do Chico, eu vou ser do Sandro Mabel ou do Zé Disseu. Você tá me botando no sinuca porque um é o cara mais poderoso da República e o outro é meu amigo. Como é que você... Eu não sou de Goiás, não sou do partido dele, mas é meu amigo. Como é que você relatou de um cara que é meu amigo? Ele falou assim, então você tá praticamente escolhendo de quem você vai ser. Eu falei assim, não é assim não. Peraí. Aí eu falei assim, você me dá um tempo. Eu falei assim, eu tenho que ligar para algumas pessoas. Aí eu liguei pro meu pai me recomendou não mexer. Não pega isso não. Liguei pra um monte de gente que eu confiava. Aí eu liguei para um amigo meu, e essa foi a decisão derradeira, ele pegou e falou assim, é um amigo nordestino, né? Ele veio e falou assim, Júlio César, deixa eu te falar uma coisa, Júlio César. Me chama assim até hoje. Aí eu falei, o que tem? Ele falou assim, olha, confusão e bunda só serve grande. Não entra em confusão pequena, não. Tu vai entrar e mexer com confusão pequena e com bunda pequena. Vai ter que pegar essa porcaria, pega logo do Zé Disseu e vai pra bunda grande, cara. Aí eu liguei pro presidente, falei assim, foi isso? Eu liguei pro presidente e falei, presidente, se eu tiver que ser relator, eu prefiro ser do Zé Disseu. No outro dia, quando ele indicou, a imprensa caiu de cima, tá? E achava porque eu tinha... No dia do depoimento do Roberto Jefferson no Conselho de Ética, foi o dia que eu usei o poema do Zé Disseu, né? De Drummond de Andrade. E agora, José? Eu usei, do Carlos Drummond. E aí, o pessoal achava que aquilo tinha um sentido dúbio, que eu podia ter sido escolhido relator para poder blindá-lo, para poder fazer isso. Sei que um dia, nesse período, aí também outro bastidor, o Zé Disseu desceu aqui em Juiz de Fora para tentar achar meu pai. Meu pai estava morando aqui em Juiz de Fora e não tinha mandato naquela época. Mas por causa de relação antiga, ele desceu aqui em Juiz de Fora. Eu só liguei pro meu pai e falei, me disseram que o Zé Disseu pegou um avião e vai descer em Juiz de Fora. Eu só queria que você não recebesse ele, que vai me comprometer meu relatório. Meu pai falou assim, pode achar que ele não vai me achar. Aí todo mundo sabe que a gente, meu pai pegou e foi lá pro sítio. Ele desceu aqui de fora, rodou, foi no apartamento do pessoal do Itamar Franco, tentou localizar meu pai e tudo. Lá na casa do meu pai já tinha uma informação que não era para falar onde é que meu pai estava. Lá não pegava a época celular, nada, não tinha telefone, não tinha como... Para poder falar com meu pai, tinha que ir lá. E ele não sabia que ele estava lá, eu pedi pro meu pai, ele falou assim, pode achar que eu não vou estar aqui. Eu vou lá pro sítio. Meu pai foi pro sítio. E ficou quieto lá, e ele não teve. Ele teve que voltar para o aeroporto aqui e ir embora. Mas ele tentou vir conversar com meu pai, tentou conversar com a gente, armou demais no Supremo. Foi um processo muito difícil. Eu tive 3 ou 4 interrupções no meu processo, até o carro que eu estava voltando do Rio tomar um tiro, né? Oi? Eu não faço. Isso eu não sabia, né? Isso ninguém sabe. Tô falando para você, primeira vez que um lugar tá sabendo é isso aqui. Como é que é isso, cara? Eu não faço alusão que tenha sido por causa disso, mas foi neste período, né? O presidente da Câmara era o Aldo Rebelo, um rapaz que trabalhava para mim, foi me buscar no Rio. Aí a gente estava ali na linha vermelha, saindo ali para a Baixada ali em Caxias, naqueles viadutos ali, onde é que tem aqui, que você passa em cima ali daquele, onde é que hoje é Piscinão de Ramos, aquela saída nossa ali do Rio, quem tá saindo ali da Ilha do Governador, para vir para cá. Uma moto pareou com a gente assim, andou um tempo, depois a moto segurou e foi para trás. Aí a gente só escutou o tiro na lata do carro. Eu peguei, era na CIF que estava comigo, eu peguei e falei assim, você pode botar aí para passar radar, para passar o que você quiser. 150, 160, daqui uns 3 quilômetros ali em Caxias, que eu sabia, tem um posto da Polícia Rodoviária. Aí, eu até procurei um dia, porque eu acho que eu tenho isso. Eu cheguei na Polícia Rodoviária e falei assim, eu só queria que você registrasse a sua ocorrência. Ele falou assim, você não viu? Me dá a placa, quem quer o moleque, quem quer... Eu falei assim, rapaz, eu não vi placa, eu não vi cor de capacete, não vi cor de moto, não sei qual a categoria da moto. A moto fez isso, recuou, veio para trás e atirou. Como se fosse um tiro de advertência. Assim. É, exatamente. Deu um tiro. Aí ele pegou e falou assim, e o Nassif também andou, então eu não sei se ele ia seguir para continuar dando tiro, não sei. E não sei se era só um cara que queria assaltar também. Eu só parei, só quero que você faça ocorrência. Só quero que você faça ocorrência. Desse dia, eu cheguei em casa aqui em Juiz de Fora, liguei pro Aldo, pro presidente da Câmara. Falei, Aldo, ó, deixa eu te falar. Coincidência ou não, nesse período aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, você quer que bote segurança para você? Eu falei, não quero segurança. Que vão falar que eu tô fazendo espetacularização porque é o Zé Disseu. Não quero. Só quero que você acelere essa porra. Eu não tô aguentando mais. Eu tô com isso pronto desde agosto. Eles estão esperando virar o final do ano para poder não ser julgado a questão do Zé.
E isso agora está começando a me incomodar. Já tinha 3 ou 4 decisões de alterar relatório, de tirar parte do relatório que eu obtive de fita que não era reconhecido pela justiça. Toda entrada que ele dava no Supremo para tentar, eu tive que cortar boa parte do meu relatório. Toda tentada que ele tinha que fazer, ele fez. Aí, nesse dia, o Aldo também marcou e pediu pro pessoal para poder dar uma acelerada. Aí ele marcou a sessão. Foi uma sessão que aconteceu em novembro do ano 2005. E olha que isso começou em março, fevereiro. Como é que ele ia protelando? Conseguiu passar o recesso de julho. Aí nós retomamos em agosto. Mas, graças a Deus, deu certo. E quando chegou a votação, eu saí do plenário. Eu não fiquei no plenário. Eu fiz a minha fala lá, mas fui para um bar para dar uma relaxada, tomar um chopp e ver a apuração. A apuração na televisão passou ao vivo. Pra você ter uma ideia. A gente estava falando aqui antes que a diferença do parlamento britânico com o do Brasil, e que no britânico as pessoas param para ouvir, os parlamentares. No Brasil é muita confusão. Aí você falou, só 2 oportunidades de ouvir o parlamento quieto. O mundo inteiro é assim, né? Eu fui no Japão com a Linda Quinalha, quando chegou lá o primeiro-ministro fala lá, o líder da oposição fala, o plenário lotado, pode passar uma mosca. Brasil, o cara tá no celular, fazendo selfie, fazendo transmissão ao vivo, passando o que está acontecendo, a bagunça o plenário. E é até hoje. Restringiu porque o Arthur agora criou esse método da pessoa poder registrar a presença e votar no gabinete. Então, desde quando isso veio da pandemia, virou um costume que eu acho ruim, que tira o clima do parlarem, né, de você parlamentar. Mas teve agora o discurso do Roberto Jefferson, quando ele foi acusar o Zé Dirceu, foi um que passava mosca e podia passar uma mosca e ninguém... Esse foi o que ele fala, que você me provoca os... Sentimentos, É. Não, isso foi na mesma sessão do E Agora José, foi dentro do Conselho de Ética. Ah, verdade. Você me provoca os instintos mais primitivos. É isso aí, ficou famosa essa fala. E aí no plenário também ele foi muito duro, contando detalhes como é que tinha sido o encontro, a entrega das malas, quem intermediou e tudo. E no dia da cassação do Zé que eu fiz a fala, né? Ele teve jeito de fazer a fala dele, o advogado dele, depois eu fiz a fala e foi muito embate com ele. Depois disso saiu. Eu sei que ele da responsabilidade dele, sei até hoje, sei de gente que não está mais aí, o próprio Ricardo Izar, que lá no Conselho de Ética, porque o deputado tinha que falar sobre confissão, né? Uhum. Então eles falavam alguma coisa ali no Conselho de Ética que era público, mas lá dentro da sala, quando a gente ia conversar, eu sei que eu, Ricardo Izar e determinados personagens que foram testemunhas de seu falaram para nós qual que era o tamanho, e foi o que eu usei no termo que ele não gostou muito, né? Você não pode imaginar que um cara que tem força até hoje no governo, depois de tanto tempo, fosse um fantoche no governo Lula, né? Que as coisas estivessem acontecendo na revelia dele. Que estava tudo acontecendo do mensalão, a negociação com os partidos políticos, e o chefe da Casa Civil não sabia. Quem aqui vota ou acredita que o Zé Dirceu era um fantoche do governo Lula? Ele nunca foi, e nem é. Eu acho isso, e ele tem essa força toda, porque as pessoas, igual eu vi, a saudação que tem a ele, no dia da última festa do PT, quem foi o cara que foi mais procurado para tirar fotografia, não sei se vocês sabem, que foi o Delúbio Soares, né? Que foi o tesoureiro que fez delação, pô. Foi réu confesso. Aí o cara que é procurado, quando o cara procura a bandidagem, o cara pode ser muito inteligente. Eu conheço um monte de bandido. O Capone era inteligente pra cacete, né? E era o dono do controle de todo o esquema de venda de bebida clandestina e de outras coisas. Quando ele fez isso em Nova York. E por aí em diante. Você pega um monte de gente e fala assim, poxa, esse cara, o cara lá do trem que veio morar aqui no Brasil, né? Do trem pagador, que assaltou o trem. Morou em Minas. Morou em Minas muito tempo. O cara era inteligentíssimo, você não vai tirar. Eu não retiro. E para mim valoriza muito o embate que eu tive, por exemplo, com o Zé. O André Vargas, que foi um outro relatório, que o cara não tem longe, ele era uma figura forte e continua sendo. Que o Paraná se organiza muito nessa turma do PT, né? Você pode ver, por exemplo, que o Zé Dirceu nasceu em Minas, mas ele fez e começou a carreira política dele no Paraná. O André Vargas também é do Paraná, muito ligado. O André Vargas era o primeiro vice-presidente da Câmara, quando eu fui o relator dele também. Aí já por causa de participação, não era mensalão, aí já era Lava Jato. Lava Jato. Né? Aí o voto já era aberto. E aí eu não tinha dúvida que ia acontecer, mas tinha as manobras lá para que o processo dele não fosse julgado e terminasse a legislatura, como de outros tiveram. Né?
Então, essas coisas de Brasília, eu posso dizer para você que eu vivi muito Eu imagino. intensamente e de forma bastante forte nesse período, né? Bem protagonista desses processos todos. E a contribuição que eu dei para a ordem ética, quando eu vejo que muita coisa dessa não valeu por nada, eu falei assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer lá, cara, agora está na hora de eu tentar pegar e ajudar um pouco mais a minha cidade. Você falou aí do seu amigo nordestino, que te deu a dica, né? Problema grande. Problema, se você tiver que escolher, escolhe o grande. Confusão e bunda só Isso, serve grande. Esse amigo é o Eduardo Campos, que é uma pessoa que foi próximo a você? Não, ele não tem mandato, não. Não? É um amigo que trabalhou comigo em Brasília, quando eu fui trabalhar em 91, 92, continuou amigo, anos depois ele voltou para o Nordeste, trabalhou em Fortaleza com o Moroni Torgan, que foi deputado também, não tinha relação com mandato, não. Mas o Eduardo Campos foi um grande amigo meu. Nós chegamos em Brasília praticamente juntos, né? 2003, ele deputado com um avô, né? Depois ele tinha sido assessor do avô no governo de Pernambuco. Aí nós fizemos esses mandatos, aí Eduardo em 10 foi eleito governador de Pernambuco. Fui na posse dele. Meus filhos tinham relação com os filhos dele, uma grande amizade. E a perda dele foi muito grande, porque nós perdemos em 14, né? Quando no desafio ele até conseguiu me levar meu pai para essa questão de conjuntura, o Eduardo também. Isso foi lá em casa, porque o Eduardo chegou para mim e para o meu pai e falou assim: olha, vocês vão ter que decidir. Que a Marina está me forçando, a Marina era vice dele. Nós em São Paulo estamos numa composição com o PSDB. O Márcio França era vice do Geraldo Alckmin. Nós, no Rio, estamos numa composição com o PT. Lindbergh, candidato a governador, com o Romário de senador. E nós vamos ficar nos 3 grandes centros do Brasil sem um candidato a governador? Então vocês resolvam aí, pai e filho aí. Que eu preciso de alguém candidato. Então, se o senhor não puder ser, eu tinha filiado meu pai prevendo isso, se eu não puder ser, vai ter que ser o Júlio. Mas eu preciso do Júlio na Câmara. Eu vou precisar do Júlio na Câmara. Porque ele conhece aquilo tudo lá, tá. Aí meu pai falou assim, não, se for para fazer esse desafio, eu aceito. E aí tem um outro detalhe dessa conversa deles dois. Porque o Eduardo sabia da história do meu pai por causa do avô dele, do Arraiz. Mas eles não se conheciam muito. Nesse dia, chegou lá, eu cheguei, tava eu e o Pedrinho, que é um amigo que estava no avião com o Eduardo, que morreu também. Pedro Valadares e o doutor Roberto Amaral, o presidente, eles chegaram para jantar lá em casa. Quem fez o jantar foi meu filho, que estava fazendo gastronomia. Aí, nós fomos tomar um vinho. Nós 3. Você vai tomar, pai? Vai tomar? Eduardo? Não tô bebendo, não. Tô bem disposto, meu pai, o Eduardo. Os dois passando de sério, porque até a conversa. E nós 3 já sabíamos que ia chegar naquilo, já estava tomando vinho. Quando acabou a conversa, que a gente foi para jantar, meu pai falou assim, Júlio, eu vou tomar aquela tacinha de vinho e tal. O Eduardo pegou e falou assim, não tô afim de tomar vinho, não. Mas uma cachaçinha eu tomo. Aí tomou uma cachaçinha e tal, aí eu peguei uma garrafa de cachaça daqui nossa para variar, botei na mesa, isso aqui eu trouxe para você. Mas não é para você beber hoje não, isso é para você levar. Ele falou, para com isso. Pô, tu quer que eu vou levar a cachaça para casa? Vou levar a cachaça para casa, seu pai vai ficar achando já hoje aqui, me conhecendo que eu sou um pinguço. Aí eu falei assim, e em casa você não é? Aí fico com a garrafa de cachaça lá, né? Papo vai, papo vem, acabamos de jantar, quando ele tava indo embora, ele falou, Pedrinho, pegue, vai que a gente precisa tomar um golinho. Na hora de ir embora, ele foi embora com a cachaça. Bacana. Aí, e o Eduardo tinha estado em Juiz de Fora, por coincidência, para poder fazer o primeiro ato com meu pai, 15 dias antes do acidente. Aí a gente estava todo animado, porque ele falou que ia priorizar muito, ele estava muito animado com meu pai animado com a campanha também. Aí aconteceu aquela fatalidade lá, que foi muito duro para nós. Porque a Marina sumiu, né? A Marina sumiu, eu e meu pai fomos os únicos que ficamos com a candidatura da Marina. Você imagina você ficar em Minas, o partido todo diluindo para ir para o Aécio mineiro, e a Dilma, quando vinha em Minas, falava que era mineira, porque ela só nasceu aqui, né? Mas ela vinha aqui e falava que era mineira. Mas, então tinha o Aécio e a Dilma mineira, e nós aqui de Juiz de Fora. E meu pai, candidato a governador, apoiando a Marina, que é lá do Acre. O vice era o Beto, que assumiu o lugar do Eduardo, assim, que trocou, né? A Marina foi para presidente, ele subiu do Rio Grande do Sul. Então nós ficamos meio que... A gente via todo mundo do partido, os deputados estaduais, deputados federais,
todo mundo abrindo dissidência, indo apoiar Aécio, indo apoiar Dilma, só não ficava com a gente. A história é boa. É muita história Muita bacana. história. E eu acho legal, a gente conhece muita gente aqui que é de Juiz de Fora e é expoente assim, no Brasil todo, ou na área cultural, ou na área de ciência, ou na área de empreendedorismo. E a gente veio conversar com você, que tem esse nível de relação nacional, é muito interessante. E é daqui. Desde pequeno. E seu pai, assim, é você, seu pai e Itamar Franco, eu acho. Graças a Deus. Eu tenho um colega que eu botei, quando eu fui são... líder do PPS, eu botei como líder um colega que foi prefeito depois de Oeiras, que é um deputado Bessar, do Piauí. Aí ele pegou e falou assim, ô Júlio, tem uma história do índio Garambombo, tem até um time agora da Libertadores, você vai vendo, você descobriu um país aí, um lugar aí, e que o time chama Garambombo. E tem a história do índio Garambombo, e tem a história do pau de enchente. Ele falando comigo, andando na Câmara, ele falou assim, eu sou o índio Garambombo e você é pau de enchente. Eu falei, por que eu sou pau de enchente? Ele falou assim, você conhece pau de enchente? Já viu pau de enchente? Aí eu falei, o que tem, Bessa? Aí ele falou assim, qualquer canto que bate vai parando. Você para com todo mundo nessa Câmara aqui. Pra gente sair daqui, pra chegar na liderança, a gente demora 1h30 quando tá com você. Quando eu tô sozinho, cara, eu sou igual o índio Garambombo. Eu falei, me conta essa história desse índio Garambombo. O que esse índio faz? Aí ele pegou e me deu um livro depois. E existe isso, essa tradição, não sei se é na Venezuela ou se é na Colômbia. Índio Garambombo era o índio que ele ficava invisível e passava no meio das tropas inimigas. Aí ele ficava invisível, passava no meio da tropa e vinha atacando num ataque, o grupo dele, né, ou a tribo dele vinha atacando de frente e ele vinha por trás, solapando as tropas inimigas. Ele passava pelos inimigos sem que ninguém visse. Ele disse, eu sou aqui índio Garambombo, eu passo, ninguém nem mexe comigo. Você é pau de enchente. É toco de enchente que a gente fala assim. Aqui, Júlio, vou te dar uma moral. Antes de dar moral pra ele, posso me corrigir? Porque eu falei o nome dele, do pai dele, do Itamar, mas eu também tenho que falar o nome da Margarida, que foi deputada federal há muitos anos. Nunca conversei com ela, mas também porque eu falei dos juiz-foranos que já rodaram o Brasil, então também teria ela. Só pra ser, como é que fala? Imparcial. Politicamente correto. Ela foi deputada federal, ela foi deputada federal 6 anos. Aí. Ela foi suplente 1 ano e foi deputada outra vez inteiro. Aí, na terceira vez que ela estava sendo deputada, ela fez o que fez, né? Aí saiu para ser candidata aqui, talvez sem querer, mas aí teve aqueles equívocos todos, ela pegou e ganhou. Então ela foi suplente, assumiu 2 anos, quando um deputado elegeu prefeito. Aí ela foi deputada, aí no terceiro mandato ela foi só 2 anos, porque ela veio para Juiz de Fora aqui na disputa. Mas aquilo, né? Eu passei em Brasília 20 anos, eu fui de 3 partidos. Aqui eu vou cortar a tua moral. Eu fui líder de todos os partidos. Além de ter sido para a mesa, eu fui líder de todos os partidos que eu fiz parte. Do PPS, depois do PSB e depois até do PV. Todos os 3 partidos que eu passei, eu fui líder. E engraçado, tem gente que passou aqui pro Juiz de Fora, teve 8, 10 anos de mandato, nunca foi líder, nem presidente de comissão, nem porcaria nenhuma lá em Brasília. É esse ponto que eu queria chegar. Porque eu vou te dar uma moral. Você lembra no início, você falou assim, eu queria falar isso, aquilo, mas eu não vou ter espaço aqui, eu vou te dar essa moral agora. E até para gerar uma certa polêmica. Você, como deputado, as pessoas tendem a dizer, pelo que você falou, não é nem pela minha bolha que eu vou falar isso, é que não veem, não valorizam, não sabem, não sei bem. E, ao mesmo tempo, as pessoas tendem a tratar o deputado como despachante de dinheiro apenas. Esquecem do valor que é intangível desse seu protagonismo. E eu vou te dar esse espaço para você falar. Olha como eu sou um ser de luz. Que beleza. Você teve um protagonismo fantástico e fez muita coisa por Juiz de Fora. Por que você tem esse sentimento que as pessoas não sabem? Porque eu vejo muito isso. As pessoas são muito pouco ligadas a essas realizações que são, vamos dizer, anuais, intensas, mas não são de grande volume. Teve uma outra de grande volume que as pessoas só precisam saber, porque elas sabem que existe, que ela é real, mas não reconhecem que ela que é uma coisa que foi conseguida por nós, porque tem essa titularidade, obrigado. Mas, por exemplo, ao longo desses meus mandatos, antigamente o orçamento nosso ele era um orçamento que não era impositivo. O que é isso? Um orçamento que precisava votar com o governo para o governo liberar suas emendas.
E em algum período, por exemplo, quando eu fiquei contra Zé Disseu e tudo, você imagina como é que eu era tratado no governo do PT. Depois eu fui melhor tratado no governo da Dilma, depois também tive o André Vargas, aí vocês viram como é que eu era tratado no governo. Aí veio o orçamento impositivo, que é obrigatório, independente de quem que era presidente, Bolsonaro, Lula, eu tinha minhas emendas pagas. E aqui em Juiz de Fora, por exemplo, os hospitais filantrópicos, todos que atendem SUS, todos, eu ajudo há mais de 20 anos. Santa Casa, São Vicente de Paula, 9 de Julho, Asconcer, Ananeri, Terezinha de Jesus, e me falta um outro aqui, que atende SUS. Está me faltando, talvez me falte a lembrança do nome do hospital, mas todos eles, de atendimento SUS, receberam emenda nossa. E isso dá um montante muito maior. Agora, o mais importante foi eu ter conseguido a área para o Jardim Botânico, né? Porque aquilo ia ser um condomínio, e eu não podia botar para a prefeitura, porque a prefeitura tinha autorizado o condomínio. A prefeitura de Juiz de Fora tinha autorizado ali virar um condomínio de luxo. A única coisa que eu pedi quando eu passei para a universidade para fazer o Jardim Botânico é que deixasse os piquetezinhos da marca dos lotes para saber quem quer morar ali dentro. Quantas árvores cada lote ia derrubar? Né? Quantas árvores cada lote ia derrubar? A nossa prefeita atualmente derrubou mais de 300 lá para poder, no estádio. O estádio que meu pai construiu era o segundo estádio mais arborizado internamente do Brasil. Hoje já não é mais. Muda toda a característica até climática da região. Porque quando você bota a placa solar, botou placa solar para gerar energia própria solar. Você sabe que uma placa solar igual essa mesa aqui, do mesmo tempo que ela recebe e gera energia, ela reflete a questão da camada do ozônio, o calor do sol. Então, se bate uma vez, ela bate e volta, tá vindo ali naquela região 2 vezes. 307 árvores. É bom lembrar que lá em Belo Horizonte está tendo uma briga por causa de 37 árvores para poder fazer a tal do Stock Car lá no entorno do Mineirão. 37. E quem está comprando a briga lá é o PT. Lá contra o prefeito é o PT. Aqui tiraram as árvores, você não soube o destino das árvores, a recomposição onde é que vai ser feita, porque lá estão dando 106 árvores para cada árvore tirada. 37. Se aqui fosse fazer o mesmo exemplo, que é a recomposição. A Petrobras, por exemplo, quando corta um trecho para fazer um oleoduto, por exemplo, ela tem a responsabilidade de fazer a reposição daquilo que foi retirado 10 vezes potencializado. 300 árvores, quanto teria que ser colocado em Juiz de Fora nos parques? E qual que é o comprometimento ambiental? Né? Então, eu estou falando isso para poder dizer que a gente fez a questão do Jardim Botânico, dos hospitais, de viatura policial, acabou de receber agora 6. E as pessoas, como isso é muito picado. Não A BR-440. A 440 a gente conseguiu foi denunciar aquela loucura que está lá, e agora o anúncio da prefeitura é mais contraditório ainda. Porque municipaliza e não vai chegar na 040? Que a única coisa que o objetivo é ter mais um acesso a 040. Agora nós vamos mexer no trecho só aqui do bosque, do Parque do Imperador, Bosque do Imperador, ali no trevo do Espinaville, até o Casablanca, mais ou menos ali até o German. 2 quilômetros. Sim, ali é um grande prêmio para nós, durante esses 15 anos da paralisação dessa obra, eu acho que muita gente pode se beneficiar, porque quantos filhos de pais aprenderam a andar de bicicleta naquele trecho. Acho que foi a grande obra que foi feita da 440 até hoje. A quantidade de criança que aprendeu a andar de bicicleta naquela rodovia federal. Que eu denunciei, cheguei para o ministro, falei, ministro, como é que o senhor vai fazer uma rodovia? Primeiro eu cheguei para a então ministra da Dilma, Miriam Belchior, e perguntei para ela assim, vocês já estão fazendo PAC 2? Ela falou assim, não pode fazer PAC 2 sem PAC 1, não. Aí eu peguei e falei, não, mas tá fazendo PAC 2. Em Juiz de Fora vocês estão fazendo uma estrada que tá ligando nada a lugar nenhum, você vai passar dentro da cidade. Onde é que você viu? Na ótica do mundo, uma cidade de 600 mil habitantes, tem uma rodovia federal cortando ao meio. Hoje, São Paulo é rodoanel, Rio de Janeiro é rodoanel, qualquer cidade. O Belo Horizonte é anel rodoviário. Você não faz hoje rodovia passando dentro da cidade. Juiz de Fora ia só cortar São Pedro, aquela cicatriz eterna, aquele muro lá que divide o bairro ao meio, ia passar em cima do Guaporé, no campo, descendo para a Borboleta, ia descer a Borboleta, e hoje, por causa do afunilamento do túnel, a repercussão disso é a cascata de cocô que tem no Vale do Ipê e inundando o Mariano Procópio e o Cascatinha. Você sabe quanto que valia um apartamento do lado daquela... Eu lembro daquela cascata 20 anos atrás. Todo mundo queria comprar algum apartamento, alguma casa ali perto da cachoeira do Vale do Ipê. Você pode chamar aquilo lá de cachoeira hoje?
E quando afunila mais ainda, porque fizeram o túnel, a tubulização funciona igual um funil. A água vem, bate e volta e desce pesada para cá. Aí desce a cascata de cocô e como o córrego está todo assoreado também, mais as moradias que fizeram, de crescimento irregular de Juiz de Fora, inunda o Democrata e a água está passando agora por cima da linha do trem, acabando com Mariano Procópio. É isso só que eles fizeram. E a gente denunciou. Lá atrás, que não podia continuar aquilo. Mas agora a minha prefeitura, achando que foi uma grande coisa, anuncia que vai fazer a recuperação da via de ciclistas, né? Ali entre o trevo do Espinaville, volto a dizer, até ali 2,5 km, com 2,5 milhões. Aí você, não, nós vamos deixar para frente que municipalizou, mas essa parte era do DENIT. Mas municipalizou, e como é que nós vamos chegar agora ao acesso à BR? É lógico. Será que as pessoas não sabem que hoje o acesso à BR até 3,5 km tem que ser feito pelo DENIT? Quem é que vai fazer aquele trevo na 040 que era para justificar que a pessoa entra na cidade pela 040 ali, naquele acesso para poder descer para a cidade? Só que tem que fazer via alternativa, não dá para descer por hoje a descida de São Pedro, nem descer pela universidade, que ninguém aguenta mais passar lá depois das 5 horas da tarde. É só isso que estão fazendo. Então, tem umas coisas que são meio doidas. Agora, o de Juiz de Fora que eu falo para você, que você fala assim, tem muita coisa que a gente trabalhou para trazer para o Juiz de Fora e não há, de certa forma, a pessoa concentrar. Se eu for pegar de 22 anos, outro dia eu fiz um levantamento, passaram de 50 milhões. Né? Mas o que você fez para o Juiz de Fora? Teve outro dia na rede social, eu não aguentei, né? O pessoal meu de comunicação, vocês que sabem um pouco disso, você que entende bem disso, você não pode se envolver, não responde rede social. Se você responder, você está acompanhando briga que você... Cara, veio a mulher e falou assim, o que ele já fez para o Juiz de Fora até hoje? Eu peguei e falei assim, só esse ano, 24, reflexo do meu mandato de 22, porque isso eu indiquei em 22. Estão saindo para Juiz de Fora 2 viaturas blindadas para Polícia Militar, 3 viaturas para o Corpo de Bombeiro e 1 viatura para a Polícia Civil. Isso é só... Saiu em 24, hein? Eu não tenho mais mandato, não. Mas umas coisas dessas você tem que responder. Eu respondo. Assim, esse lance da emenda é complicado porque o deputado trabalha, ele faz um trabalho interno lá que ninguém está vendo, né? Eu imagino. Então o deputado está lá lutando por aquilo, consegue e coloca. Mas o pai do filho é aquele que vai executar, vai cortar a faixa. E você quer que eu te fale outra coisa mais grave? Vamos fazer uma conta comigo aqui? O pessoal fica falando do decréscimo econômico de Juiz de Fora, não é? Fica falando. Vamos fazer uma conta comigo aqui? Uberlândia sempre foi Belo Horizonte, capital. Uberlândia, o Juiz de Fora Uberaba. Uberlândia, Juiz de Fora e Contagem assim, ó. Era cabeça a cabeça. Eleitor, crescimento econômico, as cidades mais importantes, quem que era a segunda cidade mais importante, qual a cidade mais importante do interior, depois da capital, porque Contagem está do lado. Mas sempre eram essas 3 cidades. Hoje Uberlândia está beirando 900 mil habitantes. Contagem 750. Nós, pelo censo, dando 600, 500 e tal, 600, tá. Aí eu te pergunto, quanto que as cidades receberam de recurso extra nos últimos anos? É fruto da contribuição da representação política. É claro que é fruto da representação política. Porque Uberlândia tem 5 deputados federais e 8 estaduais. Eles organizam e votam nos candidatos deles lá. Contagem tem 6 deputados federais e 10 deputados estaduais. Quer que eu vou passar de menor? Governador Valadares tem 3 e 4. Montes Claros tem 4 e 5. Cidade de Minas, hein? Tem 4 federais e 5 estaduais. Montes Claros. Aí você pergunta por que depois de emenda Montes Claros recebe 100 milhões e Juiz de Fora recebe 20. Hoje o deputado do Juiz de Fora tem 2. Uma que tem compromisso só com a prefeitura, não faz para os outros órgãos, não faz para a Polícia Militar, por exemplo, não faz para órgão público, né? E uma que vai sair candidata a prefeito. Ou é pré-candidato. E aí vai largar o mandato no meio. E aí o que vai ser de representação de fora? Eu falo para todo mundo, vamos fazer uma conta clara. A Margarida, quando saiu, ela tinha as emendas que ela destinava para Juiz de Fora, para a universidade, para outro lugar, não botava muito para a prefeitura, mas ela botava. Para Juiz de Fora, para os hospitais filantrópicos também fazia isso. No dia que a Margarida ganhou a eleição, estávamos lá, eu, ela e o Charles, representando o Juiz de Fora. A Margarida foi eleita prefeita. Faz uma conta, o suplente dela, eu conheço, era um ex-deputado, Aelton de Freitas, de Tuiutaba, no Triângulo Mineiro. Eu faço a pergunta para vocês dois. O dinheiro, no ano já seguinte, a Margarida foi eleita em 20. Para 21, quando ela falou que ia acabar com as enchentes lá de Santa Luzia, em 21, as emendas do Aelton foram para Juiz de Fora ou foram para Ituiutaba?
Não precisa responder. Lógico que foram para lá. Foram para lá e quem perdeu? Juiz de Fora. Que ficou só eu e o Charles botando recurso para Juiz de Fora. Como hoje tem 2 botando recurso para Juiz de Fora. Só que o Uberlândia tem 5. E mais os estaduais. Contagem tem 10. Mais os estaduais. E aí vai. E Governador Valadares e Montes Claros e as outras que já vão vir pegando a gente, que Juiz de Fora é a 4ª cidade em população, mas é a 8ª em PIB. Hoje a gente já perde para Ipatinga, perde para Uberaba, por causa do estímulo. E, lógico, a injeção de recursos de fora. Fica aqui a prefeitura fazendo gracinha, anunciando que vai fazer mais 4 viadutos em Juiz de Fora, em vez de falar que tem um projeto que foi deixado pelo meu pai, nunca ninguém mais mexeu, de fazer o contorno ferroviário. E eu estou falando para você conhecimento de causa, porque o contorno ferroviário é uma discussão que não pode fazer. Lógico que a prefeitura de Juiz de Fora não pode fazer uma obra de quase 2 bilhões. Mas o governo fez uma ação de distribuição em cima de Brumadinho, lá foi para a questão de 36 bi. 36 bi. Né? E o governo do estado gastou com tudo. E foi um protocolo feito com o Ministério Público. Agora, nós tivemos 100 bi sendo discutido para a questão de Mariana. E o de Brumadinho só saiu porque a gente fez a CPI, criou a CPI, estimulou e falou que o governo tinha que fazer um acordo rápido de indenização para os afetados, impactados e atingidos. Juiz de Fora, a nossa cidade, ela de certa forma ela é afetada pela mineração. Porque a gente tem uma linha férrea que corta aqui, que sobe o trem vagão só vazio, agora está subindo vazio e descendo cheio. Porque a ferrovia do Aço do Sul de Minas era para suportar Juiz de Fora ser a subida e lá ser a descida. Como lá agora está numa obra grande, eles estão fazendo a subida e descida por aqui. Então aumentou o número de segmentos de trem passando em Juiz de Fora. Passa, sobe vazio e desce cheio, né, de minério. E a cidade não recebe um tostão disso porque, não sei se as pessoas aqui sabem, tem que dizer porque às vezes dói, a MRS é uma das empresas que também faz parte do Grupo Vale. A Vale tem participação aqui. E a Vale, através da Samarco e BHP, ela faz parte também a Samarco, a BHP e Vale. Um grupo australiano e a Vale, que são a Samarco, fizeram Mariana. Mariana, por a gente não ter tido tempo de ter feito a CPI, Mariana, por não ter tido o cuidado que a gente teve com o Brumadinho e foi para aprender, Mariana, o acordo não foi celebrado até hoje. São 100 bi, que era o acordo anteriormente proposto. Desses 100, como Mariana foi muito mais grave ecologicamente, a questão que ultrapassou Minas no Rio Doce, acabou com o Rio Doce, entrou no Espírito Santo e chegou até o mar, correndo risco até Abrolhos, essa região toda, o Espírito Santo ia ficar com 40 bi, Minas Gerais ia ficar com 60 bi. Tá? Teve até nessas negociações que o Rodrigo Pacheco está tentando fazer com o Estado, de passar a dívida, esse recurso do Estado para a União, mas a União investiu em Minas. Pô, Juiz de Fora não podia reivindicar 2 de 60? E a gente tirar a linha férrea daqui e ela passar pelo contorno. Não é tirar a passagem de minério, não. Mas tirar de dentro de Juiz de Fora aqui ser uma ligação que vai lá da Remonta até Dias Tavares para poder fazer uma ligação de trem sobre trilhos para passageiro? Para a gente poder dar uma aliviada na questão do trânsito de Juiz de Fora. Essa era uma ideia. Não é a que eu falei para vocês, não, mas essa é uma ideia. Agora a pessoa prefere fazer viaduto. Tem um cara, a Desirê gosta dele, que dizia o seguinte: se você der esmola para um pobre que é são, ou ele mata de vergonha ou vicia o cidadão. Oh. Os viadutos de Juiz de Fora, sabe o que são? Esmola. A MRS, que podia estar trabalhando junto com o governo federal, de mandar para cá e fazer a retirada da linha férrea, porque tem projeto, ela prefere dar esmola e vicia o cidadão. Porque é o seguinte, Juiz de Fora conflui, o trânsito aperta em Santa Terezinha, faz viaduto. Aperta lá no Poço Rico, faz viaduto. Aperta agora na Benjamin, estão fazendo viaduto. Aí faz outro, daqui a 5 anos que continua crescendo com população, crescendo com veículo, fizeram aquele de curva ali no terreirão do samba. Faz viaduto. E vai fazendo viaduto. Agora não será mais 4. É 1 a cada 5 anos, para guardar, hein? Não sai tudo de uma vez, não. Mas aí vai aliviando a esmolinha. Enquanto isso, o problema crônico, que é o problema principal, que é você, em vez de tratar da infecção, você fica passando metiolate, não vai fechar nunca. Deixa eu te interromper para te falar uma coisa. Essa questão da representação é interessante porque realmente a gente sente que tem poucos representantes no governo federal. E isso se deu, ao meu ver, muito pela polarização.
Você teve aí um candidato que é bolsonarista, que é o Nicolas, que foi um dos mais votados em Juiz de Fora. E ele é um candidato, salvo engano, de Belo Horizonte. E porque a rede social, ele é muito militante na rede social e tal, e então ele teve muito voto aqui. Essa polarização ainda me parece, aí o olhar de eleitor, não sou especialista, me parece que vai estar muito presente ainda nessa campanha. Como é que você se coloca em meio a essa polarização, Bolsonaro-Lula? Eu vou além, porque você começou, vou contribuir com você. Tá. Falando que a polarização. Eu acho que aí é uma pergunta também. A nossa região Juiz de Fora Juiz de Fora. Juiz de Fora é historicamente acolhedora de forasteiro. Pulveriza muitos candidatos, muito de igreja, que eu acho que pode ser também por essa vertente, mas eu acho que o nosso histórico condiz com isso, de não fidelizar realmente os nossos candidatos, ter união em prol da nossa cidade. É porque falta a credibilidade dos agentes de Juiz de Fora para poder reivindicar isso para Juiz de Fora. Prefeito de Juiz de Fora, as autoridades maiores de Juiz de Fora têm que falar assim, quem gosta de Juiz de Fora, vota em Juiz de Fora. Porque não adianta. Eu te dou um exemplo. Na eleição de 18, de 400 mil, apurou em Juiz de Fora para deputado 250. 253 para ser exato. Tá? Você vê lá quem foram os votados, os 2, 3 primeiros foi Charles, eu, 18 que eu tô colocando. Charles, eu e tal, de Juiz de Fora. Os outros 150 mil, olha só, 150 mil foi jogado fora. E 150 mil foi dado para forasteiro. Só que o Uberlândia não faz isso. Contagem não faz isso. Tem um certo reconhecimento também de protagonismo de Juiz de Fora, igual vocês falaram aí. Né? Juiz de Fora teve Itamar Franco, né? O meu pai foi uma figura que tinha porta aberta também em qualquer lugar, que Juiz de Fora exercia isso. Juiz de Fora foi perdendo esse protagonismo ao longo do tempo, com o desgaste das pessoas, e hoje não temos mais uma liderança nacional que pudesse falar que tenha sido emergida aqui de Juiz de Fora. E isso repercute nas outras áreas, tá? Nós vamos para a esportiva, nós vamos para a cultural, nós vamos para todas. Porque você leva isso no efeito cascata que é importante para a cidade. Em todas as áreas. Juiz de Fora houve um declínio muito grande, que começou com outro problema, mas chega agora nesse que você fala disso. Na última eleição em 22 foi pior. Né? Porque a Ione, normal, tinha um recall da eleição de prefeito. Ela tinha disputado há 2 anos antes aquela questão. A pessoa usa a eleição anterior como trampolim pelo que ela deseja. Então ela disputou, foi eleito para prefeito, não ficou em terceiro lugar, mas teve uma brilhante votação, e aí ela colou na eleição de deputado. Depois da Ione, teve a Ana e o Nicolas. Mas depois desses 3, que dos 270 mil votos apurados em Juiz de Fora, dessa vez foi um pouquinho mais, mas esses 3 tiveram 120 mil. Então passa para 150. Mas você quer somar aqui agora? Os 4 do Janones, que é do partido da Ione, os 6 da Duda Salabé, os 4 da Célia Chacriabá. Eu sabia que Juiz de Fora tinha no setor lá de povos indígenas, no setor de atividade cultural lá da universidade, tem um departamento exclusivo dessa questão dos povos originários. Agora não pode falar mais povo indígena, não. Agora é povo originário. Dos povos originários. Mas eu não sabia que o Juiz de Fora tinha tanto índio para dar voto para essa Célia Chacriabá. Porque eu conheço ela, gente boa, mas ter 3 mil votos de a pessoa é simpática, gosta da questão indígena, acha que é legal, que bonitinho. Eu também sou protetor, fui pro PV por causa disso. Sou defensor deles, ficar na área deles, da reserva deles, mas eles... Aí Juiz de Fora tem 3 mil simpatizantes da causa indígena. Outro é índio. Eu nunca vi aqui. O único cara que eu conheço é um feirante ali que tem apelido de índio, porque ele parece com índio, mas ele não tem nada de índio. Nunca usou uma pena na vida. O resto a mulher teve 3 mil. O outro teve 8 mil. O Janone teve 4 mil. A Dandara daqui ajudou uma Dandara de Uberlândia que teve aqui 3.500 votos, cara. Aí você pega a mulher lá de Uberlândia, que teve 88 mil votos e tudo, e ela teve 3.500 votos em Juiz de Fora. Agora pergunta quanto que nós de Juiz de Fora tivemos em Uberlândia. Vai ver historicamente minha votação em Uberlândia. Aí você somou esses, olha só, deu mais do 100, eles tiveram 120 de 270, sobrou 150. Eles tiveram mais 60 mil votos esses. Sobrou 90 mil votos para mim, pro Melo, pro Juraci, pro Charles, para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem. Não dá, ué.
Aí você vai querer ter representação, você tem que chegar pros caras aqui e falar assim, ó, eu aceito, é democrático que você seja candidato, mas em Juiz de Fora, os que têm chance é fulano, beltrano e ciclano. Vocês votam num desse aí, ó. Vão aumentar a representação de Juiz de Fora, mas tem que ter credibilidade, estofo para poder falar isso. E outra, para poder reivindicar recurso, o prefeito, né? Isso é que é importante dizer. O prefeito de Juiz de Fora não tem que ser amigo ou inimigo do governador e do presidente, não. Ele tem que ser amigo de Juiz de Fora. E ele tem que ter credibilidade para poder chegar lá até porta aberta, seja do governador. Aqui tá o negócio. Vocês sabem que dos 5 hospitais regionais que foram criados no governo lá do PSDB, tem 4 concluindo, né? Divinópolis, Uberaba, Passos, eu não sei onde é que tá o outro. Mas são 4 concluindo. Só tem um que ficou paralisado e agora foi anunciado que não vai terminar. Para variar de... Por causa de quê? Imagina, falta de apresentação. Porque a prefeita é adversária do governador. Ah, tá. E como é amiga do presidente, e antes, aos 2 primeiros anos, ela era inimiga do presidente. Mas recebeu aqui o Tarcísio, governador de São Paulo. Mas era inimiga do presidente. Agora, te pergunto, o que é que veio para Juiz de Fora? O prefeito de Juiz de Fora tem que ser, por exemplo, assim, eu, graças a Deus, no período que eu fui deputado, eu tinha as portas abertas com os ministros do Bolsonaro, para poder não entrar na polarização, como hoje eu tenho a porta aberta com os ministros do Lula. O prefeito de Fora não tem que ser amigo ou inimigo de governador, de presidente, nem ser defensor partidário. Meu partido é Juiz de Fora. Meu partido, eu tenho que chegar lá para o governador e falar assim, ó, nós precisamos arrumar uma saída aqui, que não vai ser mais hospital regional, já que você anunciou que não vai botar mais o recurso, mas bota para outra coisa. E nós estamos pensando alguma coisa a respeito disso, para apresentar para a sociedade de fora, já que eu não posso apresentar para o Autópolis. Eu estou só falando que nós estamos estudando. Isso tem saída. Mas para poder você chegar em Belo Horizonte e falar assim, ó, eu tenho uma saída para aquilo lá, vocês vão ajudar. Chegar em Brasília e falar assim, eu quero que nesse acordo que vocês estão fazendo aí, vocês possam incluir a retirada da linha férrea, vocês vão ajudar? Seja quem for. O Renanzinho, que hoje é o ministro dos transportes, que veio a Minas, anunciou as coisas que ia anunciar, o Renanzinho era o cabeça de área do meu time de deputado. Então as pessoas acham que a relação nossa é construída só, é relação de amizade, eu não preciso, vamos dizer, marcar audiência. Ligo para ele e falo assim, eu tô indo aí, você me recebe? Porque eu conheço, sei quem é, tenho relação. Muito É bom. isso. Muito bom. Muito bom, foi, ó. Assim, o papo, a gente pode ficar aqui falando de muita Eu acho que vocês coisa. estão gostando, mas se quiser agora entrar para outra área que a Desirê quiser colocar também, eu tô às horas. Não, Agora a sua área de manguaça, cachaça que você colocou na cesta básica, só fechar com essa. Você colocou a cara, eu tava em cachaça casa, na... eu via o cesta CQC, básica. adorava o CQC. Eu É a sua entrava lá e sacaneava os deputados, eu, moleque, falava, pô, sacaneia o deputado. Aí chegou, sei lá, o cara perguntou, eu falei, vamos ver o que ele vai falar. E eu sei desse jeitão, deu-lhe uma. Não, Não, mas primeiro que as pessoas, assim, é impressionante como é que isso marcou. Porque só isso... posso falar uma sensação que eu tive, completando assim, quando você olhou, que ela falou assim, da cachaça, eu li no rosto dele, mas como é que ela sabe que eu sou mineiro e amo cachaça? Ali, ó. Primeiro, eu vou contar para vocês um detalhe daquilo. Vocês sabem que o CQC começou a parar e perder o patrocínio por causa um dos programas foi aquele, né, basicamente. É mesmo? Que teve um deputado colega meu, Nelson Trade, pai do Nelson Trade, que hoje é senador, que morreu por causa daquilo. Caraca. Ele brigou muito com ela. Você lembra um que entrou xingando e tudo muito ela? Ele teve uma depressão terrível por causa daquilo, dos desgastes que isso trouxe do estado. Mônica Iose? Ele bateu boca com ela. Ela virou até atriz. Ele bateu muito boca com ela. Não, primeiro que eu falo para as pessoas, foi um negócio tão marcante que isso foi em 2006, 2007. A repórter era Mônica Iose e eu tinha cabelo, olha só, não era branco igual eu hoje. Aí as pessoas estão com isso e reportam isso até hoje. Eu falo assim, gente, primeiro que foi uma pegadinha, né? Eu peguei, elas editaram o que queriam, lógico que a gente sabe como é que é isso. Ela chega para mim perguntando se eu gostava de cachaça. Eu falei assim, pô, eu sou mineiro, sou apreciador e gosto de uma cachaçinha mesmo. Aí ela pegou e falou assim, mas o que você achou de eu botar para mim? Eu falei, não, deixa eu te falar. Eu não acho que tem cachaça na cesta básica, não. Aí eu falei assim, mas o senhor acabou de assinar um projeto. Porque as meninas... E aquilo ali, as meninas perderam o emprego por causa daquilo, porque ficavam as meninas ali pegando assinatura para projeto normal, corriqueiro de deputado que precisa de aporte de 171. Isso hoje acabou, assinatura eletrônica. O pessoal perdeu até o emprego por causa daqueles movimentos e tudo, para não assinar mais projeto. E geralmente você passava ali para colaborar com um colega, para as meninas que estavam trabalhando para recolher assinatura.
Uma dessas meninas, uma dessas meninas aceitou participar disso e recebeu do CQC. Ela foi mandada embora, Caraca. saiu da Câmara. O desgaste de algum sabe qual foi. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu tenho certeza que a gente assinou os projetos ali como eu assino de todo mundo. Mas aposto que esse projeto não é um projeto real, isso é uma pegadinha. Essa parte não saiu. Saiu a parte, mas só assinou o projeto. Aí eu falei assim, olha, se isso for um projeto que for para frente, que eu não acredito, eu retiro a minha assinatura. Como você faz até de CPI, né? Quando você vê aí, tipo, hoje em dia, mas eu retiro a assinatura desse projeto. Se isso proceder, se for verdade. Se eu te falo a verdade, 20 anos depois, a cachaça cresceu tanto no consumo do brasileiro, que se fosse imaginado colocar isso até para atenuar um pouquinho o sofrimento que as pessoas estão, essa ideia não seria ruim para ser colocada hoje não. Lá atrás era considerada absurda, mas é uma ideia, principalmente para os mineiros, mas eu boto na cesta básica que vai ajudar muita gente. Não dá ideia não, manguaça. Cachaçinha moderadamente faz muito bem à saúde. Ai, Júlio, mas... Tá provado isso, cara. E as pessoas falam o seguinte, então fala pra todo mundo, pô, jornalista era a Mônica Iose. A Mônica Iose, eu não sei nem, sei que ela virou atriz, hoje, né? Eu não sei nem o que ela tá fazendo mais. Que ela deu uma sumida. Agora, por exemplo, assim, eu gosto muito mais de ver hoje o Marco Luque, o outro do que naquele CQC, e o deputado Nelson Andrade, ele ficou muito abaixo, porque ele bateu muita boca com ela, e eles ficaram marcando muito ele, entendeu? E na semana seguinte foram nele, e aí ele parou de ir nessa parada aí. Cara, obrigado. Muito bom ter você. Deixa uma mensagem final. Acho que deixa uma mensagem final com você como pré-candidato. Deixa alguma coisa para nossa audiência, né? O que você falaria para eles agora aí? O que eu Falou queria, tudo. ele não pode falar, que é o projeto dele. Entendeu? Vocês falaram que eu não podia apresentar projeto aqui hoje, eu falei mais do que eu devia a respeito disso. Mas você não ia, o que a gente que queria no começo do ouvir... programa, a Desirê queria falar que eu sou uma pessoa assim, intensa e tudo, mas que eu sou meio tosco, que o meu apelido que ela iria me dar seria Shrek, né? Aí eu peguei e virei pra ela o seguinte, disse pra ela. Eu não falei! O Shrek é um personagem que namorou enquanto Didi uma moça linda, e depois de noite ela virava a Fiona. Mas ele acabou apaixonando pela Fiona. E acabou sendo um personagem tão querido que o único ser que ele agredia mesmo, que ele não tinha paciência, era o burro, porque também o burro é insuportável. Então o burro é chatinho, caraca. Aguentar o burro não é fácil. Então, tinha uns que eu convivi, tinha uns burros na minha vida, entendeu? Mas no fundo, ele cuida das crianças, ele é dócil, e é um personagem querido, entendeu? É o herói, né? Ele é o herói. Eu fico satisfeito, tá vendo? O Shrek é um cara do bem, cara. Ele é um cara do bem. Bem melhor que ele, que é o ursinho carinhoso. Vai fora essa porra aí, tá maluco? Só o ursinho. Ó, Júlio, obrigado de verdade. Obrigado por ter vindo aqui, confiado no nosso trabalho. E te desejo sorte aí, né, nessa caminhada. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? E é isso. Eu queria agradecer por você ter comprado a nossa. Que é uma proposta que a gente... que eu falei até com você em off, a gente briga, né, no bom sentido, briga igual os Delgado, para quebrar paradigma. Por isso que chama Além do Mais. Boa. Então, eu acho que você abre uma nova era. Te agradecer por ter acreditado na gente, confiado e se soltado. Eu adorei. Além do mais, nós temos muita coisa para fazer, não é isso? Recado. Perfeito. É isso aí. Ó, muito obrigado. Imagina. Obrigado. Eu que agradeço. Você que chegou até aqui, se inscreve, compartilha, curte, é muito importante pra gente. Deixar um recado, Desirê, para você que é pré-candidato ou pré-candidata, a casa está aberta, nós queremos ouvir todos vocês, queremos conhecer vocês e queremos que o nosso espaço seja uma janela, né, Desirê, uma oportunidade para as pessoas também conhecerem você dessa forma, como foi aqui hoje com o Júlio. Leve, tranquila, aberta, sem mimimi, sem dar volta, sem conversa fiada, direto ao ponto, é isso. É um papo diferente, do nosso jeitinho. É isso aí. De luz. Obrigada, gente. Antes, obrigado. Júlio, onde o pessoal te encontra? Você tem a sua da internet? Você gostar do Júlio Delgado? Eu ainda continuo. Outro dia me ensinaram isso, que eu tentei tirar de tudo quanto é jeito o DEP do meu nome. Só que o domínio, porque eu sou ainda considerado pessoa de... Como é que chama? Pessoa pública? Figura pública? Se eu tirar o DEP, eu perco todos os meus seguidores. Eu tenho que começar como se fosse uma página nova. Não. Então, eu falei assim, olha, por mais que possa parecer da nossa parte sobre, eu falo assim, ó, o DEP é para eu não perder meus seguidores, tá? Então, o meu é DEP Júlio Delgado. Continuou, vou fazer o quê? Tocar sim. Depois eu vou tocar o DEP
pelo Prev. E podem Boa, encontrar esse ser soberbo no Bar do Adílio. Abílio? Abílio. Nem conhece. Fala e não conhece. E eu conheço. Lembra desse rapaz pra comer um chouriço? Sexta-feira Não. me encontra no Abílio ou no Futrica. O dia de jogo do Fluminense lá no Bar do Anel. Tô lá direto, tranquilo. Tá bom. Show. Isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Obrigada.